Eu gostaria de começar, inicialmente, sublinhando o caráter inovador e fecundo do projeto do Urban Age. É um projeto inovador porque é um projeto que não se limita à intenção de explicar as cidades, mas, como sublinharam o Rick Burdett e o Philip Roth, o Urban Age trata do urbanismo realmente existente, aquele que resulta de iniciativas e de falta de iniciativas públicas e privadas ao longo das gerações, e que não pode ser compreendido apenas através das ideias dos urbanistas, dos interesses políticos ou da cobiça dos incorporadores. O urbanismo realmente existente é resultante, na prática, de 3 vetores. Primeiro, a vertente ou vetor dos teóricos: economia, sociologia, antropologia, arquitetos, que também, às vezes, são mais teóricos até do que os filósofos, cada um com as suas próprias técnicas, crenças, e metodologias de investigação. Segundo, os empreendedores, que são atores fundamentais, e os construtores, incorporadores, de novo arquitetos, engenheiros de transportes e de saneamento. Terceiro, os formuladores e operadores de políticas públicas, que adotam leis, regulamentos, levantam recursos públicos e privados para implantar os projetos dos executivos municipais. É isto, então, que justifica, a meu ver, o formato desse seminário. Explica o seu sucesso e a fecundidade das suas propostas. Não se limita a discutir ideias e teorias, mas a juntar perspectivas e interesses. E, evidentemente, interesses até mesmo conflitantes dos processos urbanos, dos formuladores de políticas municipais e dos construtores. O resultado é um renovado desafio intelectual, desafio político e prático para os homens públicos. Eu não vou dizer mulheres públicas, porque em português fica com significado equívoco. As 4 áreas fundamentais de pesquisa do Urban Age, bem explicitadas pelo Rick Burdett e o Philip Roth, convergem de maneira até surpreendente com algumas das linhas que nós desenvolvemos com nossa equipe, seja à frente da Prefeitura de São Paulo, seja atualmente à frente do Governo do Estado. São elas: primeiro, o impacto da produção e do trabalho sobre a organização social e o espaço urbano. Segundo, os efeitos da mobilidade e dos transportes sobre a coesão social e a viabilidade econômica das cidades. Terceiro, os impactos dos projetos habitacionais e urbanísticos sobre as comunidades e a sua capacidade de integração. E, finalmente, os efeitos da vida pública e dos espaços urbanos sobre o grau existente de tolerância e de conflito. Um aspecto outro de importância particular para mim, porque sou economista, meio engenheiro, chefe do Poder Executivo estadual e, sobretudo, como filho de imigrantes, é a questão do impacto da produção e do trabalho sobre a vida da população, sobre a cidade e sobre a vida da população. É muito útil, a meu ver, e sugestiva a observação da professora Saskia Sassen, baseada em seu estudo sobre a tardia emergência de Chicago como cidade global, de que a história urbanística de uma cidade reflete diretamente sua história econômica. Como eu considero também inspiradora a ideia de cidade aberta, de cuja paternidade o nosso amigo Richard Sennett insiste modestamente em negar a marca do seu DNA, atribuindo-a inteiramente a Jane Jacobs, na sua obra clássica, que já deve ter completado 50 anos,
quando a maioria das moças aqui não tinham nascido. A transparência sistêmica das ações de governo que as equipes de governo na capital e no Estado se empenham em implantar, parece-me ser um exemplo possível de sistema aberto no plano das relações entre autoridades e população, promovendo algo como uma espécie de porosidade, a indeterminação narrativa e a forma incompleta das ações de políticas públicas que definem a cidade aberta na obra do professor Richard Sennett. Um segundo aspecto é o do mapa dos desafios. Vamos abordar agora os principais desafios postos pela região metropolitana de São Paulo com relação a alguns dos eixos de pesquisa do Urban Age. Comecemos pelo impacto da produção e do trabalho. Aqui em São Paulo, as migrações são princípio, meio e fim. Desde a Primeira Grande Guerra, a capital conheceu a maior taxa de crescimento demográfico entre as maiores regiões urbanas do mundo. Não houve região urbana de significado que crescesse tanto quanto São Paulo. Foram 16 vezes o aumento demográfico de 1920 a 1980. Uma primeira onda demográfica de estrangeiros e uma segunda, bastante mais volumosa, de brasileiros. Hoje, a cidade chega a 11 milhões de habitantes e a imigração doméstica, neste caso, nas últimas décadas, respondeu por 60% do crescimento da cidade entre 40 e 1970. Já a Grande São Paulo, formada pela capital e por perto de 40 municípios, chega hoje aos 20 milhões de habitantes. As migrações, na verdade, reintroduzem constantemente um enorme impulso de energia humana, que, por um lado, permite acelerar o crescimento, sem pressões inflacionárias insuportáveis, até porque implica mão de obra, força de trabalho com salários menores, e, por outro lado, exponenciam os problemas de transportes de passageiros e de logística, problemas de meio ambiente, de saúde pública, de educação, de habitação. É uma longa lista. Para enfrentar esse desafio, é preciso, entre muitas outras coisas, manter a capacidade de investimento, a fim de preservar empregos e diminuir os custos, tanto pessoais das pessoas individualmente, quanto os custos corporativos causados pelo congestionamento. Não estou aqui me referindo aos outros aspectos de educação, saúde, que sem dúvida são primordiais, mas estou aqui sublinhando a questão do transporte e do congestionamento. Isso justifica o enorme esforço que nós temos feito para recuperar e aumentar a arrecadação e criar fontes alternativas de captação de recursos. O governo do Estado está investindo, ao longo de 4 anos, cerca de aproximadamente 30 bilhões de dólares, que é o maior nível de investimento das últimas décadas, investimento direto. E a área de transportes termina sendo a maior delas, até pelos custos, porque investimentos em educação e saúde são baratos. O que custa, no caso, é o custeio, é a manutenção. Dentro desse contexto, nós temos dado prioridade ao transporte coletivo de massas e promovemos a integração entre as redes. Estamos promovendo municipal, ônibus, metropolitana, metrô, trens urbanos e, proximamente, o veículo leve sob transportes. Isso vai diminuir significativamente o custo do transporte, em termos de tarifas, de tempo e de conforto e rapidez para a população trabalhadora. O desafio resultante dos projetos habitacionais e urbanísticos sobre as comunidades e a sua capacidade de integração tem sido enfrentado em 3 direções, esse desafio. A recuperação do espaço urbano, público, os projetos habitacionais que buscam evitar a segregação do espaço urbano e sua consequente exclusão social, e a regularização da propriedade das moradias
no estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o governo tem um projeto de regularização que envolve 750 mil moradias. Primeira vez se fez um projeto que vai dar certo, eu tenho certeza, mobilizador, pilotado pelo governo do estado, mas em estreita cooperação com as prefeituras. A recuperação do espaço público foi acelerada na Prefeitura de São Paulo, com a adoção agressiva até de políticas de combate ao mau uso, ao uso privado do espaço público e ao subaproveitamento ou simplesmente abandono de parques, equipamentos, praças e outras áreas públicas. E a realização, por exemplo, de um evento que nós inauguramos em São Paulo, que é a Virada Cultural, que mobiliza 3, 4 milhões de pessoas durante 24 horas, um dia por ano, e que, no fundo, é uma ocupação de toda a região central da cidade pela população de toda a região metropolitana, assistindo espetáculos artísticos, espetáculos culturais. Os projetos habitacionais na capital e na Grande São Paulo, feitos em conjunto, Estado e Prefeitura, adotam claras metas de inclusão social, como a urbanização de favelas, que foi acelerada como nunca, que permite manter os moradores na mesma vizinhança, próximos dos lugares onde eles vivem e trabalham, além de permitir, pelo readensamento dessas áreas, a recuperação de áreas até agora invadidas de uso público. O alvo preferencial das invasões, como nós sabemos, em geral são áreas determinadas ou destinadas a equipamentos de ensino, saúde ou lazer. Aí é que onde tem invasão, principalmente, inclusive de proteção de cursos d'água e de mananciais. A regularização fundiária, como eu disse, tem sido objeto de um projeto enorme, que está até na Assembleia Legislativa e que não só vai dar certo, como nós temos, inclusive, repassado a tecnologia para outros estados. E isto vai permitir a regularização em parceria direta com as prefeituras de pelo menos 750 mil moradias. Bem, mas eu queria, para efeito da brevidade, agora me estender sobre outros aspectos que são vitais, inclusive dentro da linha do Urban Age. Isso tem a ver com a quarta questão proposta pelo projeto do Urban Age, a respeito dos efeitos da vida pública e dos espaços urbanos sobre o cotidiano dos cidadãos. Esse desafio, na verdade, está na raiz de todos os demais e sugere uma direção possível para a sua solução. Uma cidade global como São Paulo tem um problema grave hoje. Ela é, ao mesmo tempo, uma macrometrópole, uma megametrópole, e apresenta um problema central de governabilidade, ou seja, a compatibilidade entre a autoridade municipal e a origem e a natureza metropolitana dos desafios. No Brasil, não existem instrumentos metropolitanos para a solução desses problemas. As instâncias decisórias e os mecanismos de ação inframetropolitanos, ou seja, as prefeituras, ou são suprametropolitanos, o Estado e a União. Não há uma instituição intermediária. Além do mais, há uma subrepresentação política das regiões metropolitanas nos poderes legislativos estaduais e no Congresso Nacional. Isso nós vamos ver em seguida. Um terceiro aspecto com relação a São Paulo, ou seja, um é a falta de autoridade metropolitana, o outro é a subrepresentação política. O terceiro é a magnitude da conta que tem que ser assumida pelo governo do Estado. Na ausência de uma autoridade regulatória executiva metropolitana e devido à escassez de recursos próprios, a cidade de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo, ficariam sufocados pela magnitude dos problemas
caso não contasse com os investimentos estaduais do governo do Estado. Parte dos investimentos, como é o caso do metrô, dos trens urbanos, que são muito importantes, assim como o saneamento, foram tradicionalmente assumidos pelo governo do Estado, que, no entanto, nunca considerou, pelo menos até agora, como seus os problemas metropolitanos. São dos outros, ajuda, mas não são seus problemas. E note-se que o governo federal, tradicionalmente, investe muito pouco nas regiões metropolitanas, diferentemente do que acontece no México, Bogotá, Santiago ou Buenos Aires, que são capitais. Vira e mexe, alguém diz, no México, o metrô cresceu em tantos quilômetros durante tantos anos. Em São Paulo demorou muito mais. Claro, lá é o governo federal que está investindo. E a mesma coisa acontece em outras capitais, não só da América Latina, como do mundo. No entanto, ao assumir o governo do Estado, depois de ter sido prefeito da capital, foi possível estabelecer agora uma relação de cooperação extremamente fecunda com o então vice-prefeito, que foi reeleito prefeito recentemente, o Gilberto Kassab, e que procurou multiplicar ações conjuntas, numerosas e de grande magnitude, principalmente na área de transportes públicos de passageiros, sem falar da saúde, como é o caso do metrô. O metrô de São Paulo começou tarde e andou muito devagar, graças ao total alheamento do governo federal. E não estou falando da atual administração federal, é histórico isso. Nós agora estamos estendendo a malha do metrô e dos trens metropolitanos em cerca de 25% e ampliando em 15% o número de estações, além de renovar, modernizar e aumentar consideravelmente o número de composições no total. A capacidade combinada de metrô e trens metropolitanos, esses trens vão sendo transformados em metrô de superfície, praticamente vai dobrar entre o começo da nossa gestão e o primeiro e segundo ano da próxima gestão, ou seja, de cerca de 4,5 para 7 milhões de passageiros dia. Na verdade, não é quase dobrar, mas é um aumento de 70%, que tem um significado enorme nesta região metropolitana. Juntamente também com os corredores de ônibus, que devem se expandir em volume de passageiros em cerca de 20%, e que também estão incluídos na política de transportes da região da Grande São Paulo, envolvendo praticamente 60% dessa população. A população de São Paulo aponta o metrô e os trens metropolitanos como suas primeiras prioridades, sobre isso não há dúvida, conforme verificou inclusive uma pesquisa recente, Ipsos Mori, divulgada nesse seminário. E eu não preciso insistir quanto o Urban Age tem sublinhado e enfatizado o caráter eficiente dos corredores, exemplificados pelas experiências de Curitiba e de Bogotá, inclusive com a participação do Peñalosa, permanente membro deste grupo. E há outras obras aqui que vale a pena citar, como é o caso do Anel de Contorno de São Paulo, o Rodoanel, previsto há mais de uma década e que hoje se reduz apenas em uma das suas 4 partes. São Paulo não tinha um corredor que circundasse a cidade. Portanto, todo o transporte que vem do interior do Estado, que ia do norte para o sul, do sul para o norte do Brasil, passa por dentro da cidade de São Paulo. Isso ainda acontece com todas as cargas que vêm do interior para os portos. Só o trecho atual que nós estamos fazendo vai reduzir em 40% o número de caminhões que entram na cidade, em grandes vias e vias urbanas estratégicas, que também vão ser consideravelmente ampliadas. Estamos também dando início à terceira alça, com o que teremos já a ferradura que preconiza o total da circunvalação da cidade de São Paulo. Já está em andamento também. E fora a construção de outras avenidas que terminam fechando, digamos, esse rodoanel, que vai trazer um alívio considerável para o problema do trânsito na capital. Enfim, essas iniciativas não contribuem apenas para minorar um dos fatores principais de desgaste do cotidiano
dos paulistanos, né, na hora de ir para o trabalho, mas também para reduzir uma parte do custo logístico embutido na transposição forçada da área urbana da Grande São Paulo e principalmente da capital. Bem, quero dizer que, no conjunto, foi possível direcionar para a Grande São Paulo e para outras duas regiões metropolitanas do estado de São Paulo, a região de Campinas e a região de Santos, da Baixada Santista, no litoral, quase a metade de todos os investimentos do governo em transportes, incluindo, como disse, metrô, trens metropolitanos, obras viárias como o anel de contorno da cidade, as grandes marginais dos rios que cortam as cidades e os acessos às grandes estradas que saem para o interior do país e para o interior do próprio estado. Além, naturalmente, dos investimentos em saneamento e habitação, dos quais não estou tratando aqui. Mas essa participação do governo estadual está longe de ser suficiente, devido também à inadequação do sistema tributário brasileiro no que diz respeito às grandes cidades. Existe um fundo de participação de estados e de municípios de responsabilidade federal, que transfere para as cidades aproximadamente 1/4 das receitas dos impostos federais sobre a renda e sobre produtos industrializados. Mas o critério de repartição desse fundo minimiza as bases territoriais de coleta desses impostos. O fundo não vai para cidades onde os seus impostos são coletados. E, ao mesmo tempo, para que vocês vejam, supõe constante a população a partir de 160 mil habitantes. Ou seja, uma cidade de 1.600.000 recebe, por população, a mesma coisa que uma de 160 mil e a mesma coisa que uma de 11 milhões. Este é o fundo de participação dos municípios. Aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, Guarulhos tem 1 milhão de habitantes e recebe a mesma coisa que um município de 160 mil habitantes, no que se refere à variável população. E a mesma coisa acontece na capital de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, que recebe o mesmo montante, eu insisto, que uma cidade de 160 mil. O caso da capital do estado de São Paulo, é especialmente dramático. Basta dizer o seguinte: de cada 10 dólares de impostos pagos por um cidadão médio paulistano, em São Paulo, quem nasce na cidade é chamado paulistano e no estado é chamado paulista. Pois bem, de cada 10 dólares que um cidadão paga de impostos, 1,5 dólar fica com a prefeitura, 2 dólares com o governo do estado e 6,5 dólares, ou seja, 2/3 com o governo federal, com a União, deduzidas as transferências feitas, ou seja, é receita disponível final. Como vocês veem, este é um nó tremendo em matéria de solução de enfrentamento dos problemas urbanos. E existe um terceiro fator negativo, que é o sistema eleitoral no Brasil. O legislativo, onde estão deputados e senadores no plano federal e deputados estaduais no plano estadual, é eleito por um sistema proporcional com lista aberta, num único distrito, que corresponde a toda a base territorial representada. Assim, por exemplo, eu fui 2 vezes deputado federal em São Paulo. Eu disputei eleição no estado inteiro. E hoje são 27 milhões de eleitores. São Paulo elege 70 deputados federais, que disputam a eleição em todo o estado. Elege 94 deputados estaduais, que disputam em todo o estado. O distrito é o estado. Sem dúvida, é o maior distrito eleitoral do mundo. E são 27 milhões de eleitores. Nas cidades também. A cidade de São Paulo tem 7,5 milhões de eleitores e elege os vereadores em toda a cidade. Não há vereadores por distrito. Já no caso das cidades do interior do estado, que tem metade da população, o eleitorado tende a se agregar em torno de um pequeno número de candidatos, enquanto o voto na região metropolitana é pulverizado. Então, pulverizado e entre muitos candidatos, né? Então, o que acontece? Eles não se elegem, contribuem no voto da lista partidária
para que os outros se elejam. E o resultado é que, na prática, a Grande São Paulo tem metade do eleitorado e elege 1/4 dos parlamentares. Este fenômeno existe aqui em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, existe em todas as grandes metrópoles do Brasil, que é a subrepresentação das regiões metropolitanas. E é óbvio que, com isso, as grandes cidades perdem capital político, porque tem uma representação que equivale à metade do peso demográfico e eleitoral que elas têm. Portanto, essa é uma terceira e crítica variável que deveria sofrer um processo de mudanças no nosso país. Olhando para o futuro, a direção das mudanças está mais ou menos assinalada. Eu não tenho uma visão pessimista sobre o futuro das grandes metrópoles brasileiras, mas essas mudanças vão exigir bastante tempo, muito tempo pela frente. Para começar, nós temos que ser bem-sucedidos nos 3 planos que afetam profundamente a governabilidade. O primeiro, criar uma instância metropolitana, uma autoridade em transportes, uma autoridade em saneamento, que tenha poder próprio e, inclusive, capacidade orçamentária. Só que isso exige também mudar a Constituição Federal. E é um empreendimento que pode ser bem sucedido, na minha opinião, se houver vontade política na esfera federal. Segundo aspecto, a mudança no que tange a questão tributária, que nós temos que ter uma mudança gradual que permita alocar um mínimo de recursos para regiões metropolitanas, onde, inclusive, a relação produto-capital do investimento é mais alta, paradoxalmente, dada a grande ociosidade de recursos existentes. E uma terceira mudança tem a ver com o sistema eleitoral, que nós temos que implantar alguma forma de sistema distrital que não só vai aproximar os eleitos dos que votam. Hoje, se vocês fizerem uma pesquisa aqui em São Paulo, 70%, 80% dos eleitores não lembram em quem votou para deputado. Não sabem em quem votaram. Exatamente pela desvinculação existente entre a região onde vivem e aqueles que são eleitos. Esse sistema tem que mudar. E, a meu ver, essa é uma das mudanças mais viáveis de serem feitas, também se houver vontade política do poder federal, porque o Congresso Nacional sozinho não vai fazer isso nunca. É preciso que o Executivo entre com muita força, com muito peso nessa direção. E é preciso também, evidentemente, que a questão seja conhecida, porque boa parte desses problemas que eu estou apontando aqui não são conhecidos, são ignorados até por nossas elites. Estes 3 problemas, se forem fazer uma pesquisa, são ignorados pela maior parte dos formadores de opinião no nosso país, referentes às regiões metropolitanas. Bem, eram estas palavras que eu queria dizer aqui. And now, let me finish in words that all of you can understand without earphones. We are here also to celebrate São Paulo, to celebrate this city. And a city is made not only of bricks and mortar, but also with ideas as well. Ideas of power, ideas of greatness, ideas of freedom and justice, ideas of order and ideas of change. Thank you for coming to São Paulo to share our and your experiences and bringing new ideas. This is very important, new ideas. I am certain that everyone among you will love São Paulo as we love it. And we love São Paulo for its gifts, which are many, as well as for its challenges, which are manageable if we are ready to face them with open hearts and open minds. Thank you very much.